Amigos da De Fato, espero que vocês estejam vivenciando um ótimo dia. Estamos iniciando mais uma edição do programa Sala de Visitas. Hoje vamos tratar de um assunto muito importante para Itabira, que é cultura. Itabira tem história desse segmento. Hoje vamos conversar com um personagem do mundo cultural, artístico e também da imprensa. Essa pessoa já produziu, só para vocês terem uma ideia, o maior evento musical da história de Itabira. Eu diria que um dos maiores eventos musicais de Minas Gerais. Nós estamos nos referindo ao Festival Uai, que agitou Itabira demais na década de 1980. Então, estamos tendo o prazer, a honra de receber aqui hoje no Sala de Visitas o José Norberto de Jesus, o popular Bitinho. Bitinho, é um prazer recebê-lo aqui na Sala de Visitas da De Fato. Quantas honrarias, né, Fernando? E somos da velha guarda, né? Acho que nós temos muitas histórias juntas, né, e muitos trabalhos também desenvolvidos. Eu acho que ter essa oportunidade de trocar, né, esse bate-papo com vocês, né, com você aqui, com vocês, para quem eu estou me dirigindo, acho que é muito importante, né, porque a gente colabora, né, com a história, né, a gente contribui para que as nossas passagens, né, elas não se percam. E eu, inclusive, você me falando um pouco dessa pauta aí, eu quero furar esse bloqueio inicial seu, né, para dizer que nós estamos elaborando um memorial de nomes, e nomes são 100 nomes, inclusive, de pessoas negras daqui de Itabira. E eu queria... um universo muito rico, né? Eu queria, inclusive, quebrar esse protocolo inicial da sua entrevista para dizer, né, o quão eu estou satisfeito de passar as leituras... Resgatar essas memórias dessas personagens. Exatamente, porque essas 100 pessoas, provavelmente, 100 elas pessoas? Começaram com a Vale, com a Companhia Vale do Rio Doce. E, curiosamente, Fernando, essas 100 pessoas, né, olhando assim o olerite delas, eu acredito que aposentadas, elas não devem ter, né, no seu soldo financeiro um salário talvez de 10 mil reais para uma empresa como a Vale do Rio Doce, né, trilionária aí e tal, e a gente vivencia certas circunstâncias aí que nos deixa muito assim pasmo com o que a gente vê. Acho um grande nome aí, Bitinho. É o do velho Natanael, que é uma figura icônica, foi operário padrão da Vale, seu pai, e inclusive o primeiro goleiro do Valério Doce. A figura incrível, fantástica. Exatamente. O Nael está lá, né? Eu deixei a Flávia, minha irmã, a incumbência de falar dele, porque aí fica muito, muito pessoal, né? Muito, né, particular. Mas tem lá, por exemplo, eu comecei, né, essa lista enorme e grandiosa, né, nos seus valores, com o seu Adelino, que foi sineiro da igreja, da Vila Amélia. Então, a gente começa por ali, e inclusive, né, porque eu tinha visto um trabalho já desenvolvido aqui por você. Então, aquilo, né, e a menina, depois que eu faço o contato com ela me manda também a reportagem. Então, quer dizer, aí eu contei a história do cineiro da Vila Amélia. Exatamente. Então, aí eu decidi que eu ia começar por ali, porque ali já tinha uma história já contada, e era uma maneira também, né, de trazer você para dentro do contexto e com uma leitura mais jornalística, que não seria a nossa, para falar dessa pessoa também grandiosa. Mas ali a gente vai, né, pegar o Sou Moreira, lá no Pará, tem o Monjaí. O primeiro funcionário da Vale, né?
Sim. Sou Geraldo Pemba, que chama. Sim, eu não tive a oportunidade. Tá com mais de 100 anos. Mais de 100, né? Ele mora no Caminho Novo, ainda não tive a oportunidade, mas eu espero que a gente tenha a oportunidade de conversar com ele. Eu até já fiz uma entrevista com ele também. Olha, essa entrevista depois, por isso que eu te perguntei, será que você tem alguma coisa que a gente pode aproveitar e depois a gente só dá uma passada? Eu acredito que sim, né, para poder justificar e valorizar, né, a relação com as famílias. Mas eu vou fazer então esse stand-by aí, deixar voltar ao começo aí, só para dizer, né, daquele momento que você está parado, né, e a gente entende, né, que a nossa cabeça ela tem que ter sempre trabalhos, né? Tempo todo. E aí eu estou... esse é um dos trabalhos que eu estou aí, né, desenvolvendo. Você sempre tem alguns projetos maravilhosos, sua mente realmente sempre muito ativa. Mas eu te conheci, Bitinho, lá no final, meados da década de 1970, ou no finalzinho da década, você era um dos componentes do Cometa Itabirama, o famoso jornal Cometa Itabirama, que foi também um ícone aí na imprensa mineira. Como foi sua passagem pelo Cometa? Então, Fernando, o Cometa foi um coletivo, né, muito interessante, que eu tive a oportunidade, né, porque foram pessoas da minha convivência na infância. Eu chegando de São Paulo, né, naquela movimentação, naquela efervescência, né, naquele momento a gente vivia uma efervescência cultural assim fenomenal, política, né, tal, a questão daquele momento crítico do regime e tudo mais. Então, assim, eu acompanhava aquilo, né, assim, um pouco próximo, um pouco à distância, né, porque eu era próximo deles, mas não tão próximos a ponto intelectualmente, né, desse envolvimento, porque aí também não era só o Cometa, tinha também o Cineclube Lima Barreto, que teve um papel muito fundamental nesse processo aí, que foi o de caminhar, né, para a periferia. E quando se fala de periferia, né, eu tenho um cuidado, né, porque é onde que eu gosto, é onde que eu me enxergo, é onde que eu me vejo, né, onde que eu quero sempre que os meus trabalhos caminhem nessa linha de pensamento, no sentido de a gente fazer com que a nossa periferia tenha sentido. E não adianta a gente pensar Itabira se a gente não pensar na periferia. Então, acho que é fundamental que o nosso trabalho, em vez de sair de cima para baixo, que ele venha... Fazer o contrário. É o inverso, sabe? A cultura, ao meu modo de ver, ela vem da periferia. É porque eles é que consomem, é eles que têm todo aquele momento de dificuldade para poder se posicionar dentro da sociedade. Mas o Cometa era um jornal periférico? O Cometa foi um jornal que tinha uma visão crítica daquilo que acontecia no mundo, né, vamos dizer assim, porque as leituras eram todos garotos, né, naquela época, mas que tinham um envolvimento, e a nossa referência naquela época era o Pasquim. Então, o Pasquim foi realmente o grande mestre dessa coisa toda. A fonte de inspiração. Exatamente. E isso, né, a gente o Cometa foi nos empurrando para a leitura, para a obrigação e tudo mais. E quando você me pergunta, então, houve um momento crítico do Cometa, que por ser um jornal também crítico, era um jornal atípico aos padrões de Itabira. E aí tinha a questão do paradigma da imprensa. Exatamente. Totalmente da imprensa. Totalmente diferenciado. É um jornal, né, que veio com todo um toque, né, assim, de humor, né, irreverente. É um escracho. Exatamente, a palavra é isso. Ele veio como um escracho. E isso, de certa forma, num determinado momento, ele vai fazer com que nós coloquemos um pé atrás e, ao mesmo tempo, ele começa a ganhar a simpatia da cidade. E muito mais do que isso, né? Ele é abraçado pelo país. Então, meu detalhe, com o
tempo, ele começou, por exemplo, aqui na região central, e acabou ganhando a periferia, que virou um jornal até popular. Sim, exatamente. E eu entro, né, com essa história toda, aí depois, né, porque havia uma necessidade da sustentação do jornal. E essa característica minha de bom conversador e tudo mais e tal, então eu acredito que naquele momento eu passei a ser útil, né, na minha aproximação com o jornal, porque eu me ofereci para fazer essa parte, A parte né, comercial, que é a parte mais crítica e tudo mais. E o que é mais, ontem mesmo eu estava conversando com a Ana Jorge, né, a gente fazendo um merchan aí dessa minha conversa com ela, porque a gente começou a tratar da questão da nova chapa da nossa associação de bairro. E eu fui até ela para a gente fazer essa parceria para que a gente possa se lançar como chapa para poder dar uma alavancada de novo no bairro Pará, que para a gente é a nossa referência, né, enquanto pessoas e tudo mais. Ali essa turma toda orbitava o Pará. Eu te pergunto, personalidades marcantes, Sim. o time do Cometa, pessoas com temperamento difícil, personalidade muito forte, como era a convivência? Como era que administrar o ego dentro do Cometa? Bom, bem, eu vou falar disso e vou dizer que a minha parcela de contribuição, né, e é por isso que eu busquei um pouco a Ana Jorge, que foi o Selmar, que foi lá com a minha conversa com o Selmar, que nasce... deixou semana atrasada. E que através dessa conversa com o Selmar, dessa relação que a gente estabeleceu com ele à frente da mineradora, é que a gente vai, então, tratar dessa questão comercial. E, por sorte, a gente consegue, então, sensibilizar a empresa e ao Selmar, e a empresa vem como parceira, uma parceira que durou, né, foi perene, né, ela foi durante 25 anos. Isso do Cometa. Né, o Cometa. Durante um certo tempo. 25 anos. O jornal, com uma tendência mais progressista, conseguiu se relacionar nesse aspecto comercial com a velha companhia Vale do Rio Doce? Sim, e a gente conseguiu, editorialmente falando, né, com aquela equipe maravilhosa, né? Eu acho que nós tivemos as pessoas assim fantásticas na editoria, na direção, no colunismo. Então, assim, eu não quero citar nomes para não ferir, né? Mas nós fizemos um coletivo extraordinário. Então, acho que tudo isso foi muito importante. E a gente tinha uma coisa muito legal, né, que foi a administração. Então, a nossa direção lá com a diretoria, aí sim eu posso citar com o Carlos Cruz, né, ele com todo o jeito dele, né, mas ele tinha a sua maneira de trabalhar, e a gente definiu espaços, né? Nós definimos espaços dentro daquele coletivo. Então, nos nossos encontros de botecos e tudo mais, que sempre tinha, né, pós-redação, pós-boteco. Então, isso também foi tirando diferenças. Era uma cultura de boteco, sim, realmente. Então, aí a gente foi quebrando, né, certas... Eu não tinha convivência com muitos deles, aí fui me aproximando e tudo mais. Eu me lembro que eu nem escrevia nessa época, né, e aí eu fui, assim, provocado, né, a escrever. E aí, com os comentários, né, a partir dos comentários, com o Lúcio Sampaio, e eu quero, né, reverenciar o Lúcio, porque ele foi o grande mentor da minha história dentro do jornalismo. Porque ele que fez a provocação pelas minhas andanças pela cidade, e aí entra a questão da periferia, da minha relação com a periferia. E isso foi muito fundamental na nossa relação comercial para dar vida e sobrevida ao Cometa, porque chegou um determinado momento que a gente tinha mais de 30 anunciantes dentro do jornal, um jornal que era colocado naquele momento como um jornal assim, de esquerda, um jornal
claramente de esquerda, crítico, né? crítico ao regime militar, inclusive. Mas a gente conquistou a simpatia. Tão crítico que Carlinhos Cruz quase que foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional, quase foi preso. Sim, muito pouco. Exatamente, porque a gente não se curvou às notícias, aos acontecimentos daquela época. E aquilo que era notícia virou notícia conosco. Então, acho que isso deu credibilidade. E a outra coisa, sabe, o nosso time também, né, de clientes que passaram a assinar o jornal foi fundamental. E depois disso a gente foi alavancando, né, foi caminhando para outros horizontes, essa relação do Drummond, quando chega, aí dá um outro norte, né, para o jornal, e aí a gente passa a ser, então, um jornal com excelência. Acho que isso foi muito, muito importante. Ô Bitinho, você adquiriu toda essa experiência no Cometa, inclusive praticamente adquiriu a redação jornalística do Cometa, com influência do Lúcio Sampaio, que também faleceu recentemente, bem recentemente. Como nasceu o Impressão Atual? Que aí já é uma produção sua. Foi um órgão de imprensa que marcou época aqui em Itabira. Ele concorria praticamente com o Hora H de Luiz Miller. Os dois chegaram a ser semanário, não é isso? Sim. Então, veja bem, Fernando, um pouco antes do Impressão Atual, eu era muito... porque também já não está mais no nosso meio, com o Sérgio Eisenberg. E nessa minha ideia, né, que assim, eu sempre fui muito criativo mesmo. Sempre tive ideias. Sempre trabalhei essas ideias, né, a inovação das minhas ideias. E aí, um certo dia, conversando com o Sérgio Eisenberg, boteco da vida lá, né, naqueles botecos Nilo e outros aí, tal, de lá. Aí eu virei para o Serginho e falei, Serginho, eu vou fazer um jornal. Aí eu já estava me desligando já do Cometa, porque o Cometa já tinha adquirido a sua autonomia, a sua identidade. Já está consolidado. E eu já pensava outras coisas, né? E aí eu pensei na revista. E aí surge, então, a revista Hora Presente. Antes do Impressão Atual. Do Impressão, teve a revista. A revista Hora Presente. Detalhe, e a revista Hora Presente, a Hora Presente, ela tem um outro detalhe. Bem antes de fato. Bem antes. E é outra coisa, sabe? Foi a primeira revista em cor da região. Não foi nem daqui, não, foi da região. Quantas edições? Foram 3 edições. É muito difícil fazer uma revista do interior naquela época. Muito. E aí, isso aí tem história à parte aí e tal. Então nós fizemos 3 edições, aí depois disso. Eu me lembro que a gente, né, engraçado, Fernando, porque a minha vida é sempre assim, eu tenho ideia, mas nunca tenho dinheiro. E também nunca tem ninguém para investir em mim. Então isso é muito legal, porque eu sempre fui à luta, né? Então, a Impressão Atual, eu me lembro, assim, num bate-papo com o Serginho, tinha um empresário, agora eu não recordo o nome dele, mas ele era, assim, um bambambam de uma empresa, itabirana, né, de uma empresa no interior de São Paulo, e ele está lá numa dessas capas aí do Impressão, do Hora Presente. E sem pensar, né, que os meus nomes, né, meus títulos, eram sempre nomes diferentes, né, Hora Presente, né? Então, uma Impressão Atual, muito atual, fora da curva. Muito, né? Aí eu falei com o Sérgio, você vai lá desse cara, né? Eu não usei essa expressão, mas se você procurar essa pessoa, eu tenho certeza, porque ele é itabirano, e eu ouvi alguma coisa assim, alguém me contou que ele quer ajudar a Itabira. E aí, mas o Sérgio, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, eu vou arrumar o dinheiro para passagem, você vai lá, tal. E dei todas as orientações para o Sérgio Eisenberg. Sérgio Eisenberg foi lá e voltou com o patrocínio de 3 edições. 13? 3 edições. Isso é a revista? Afora, né, as mordomias, bebidas e tal, né, porque uma parte do dinheiro depois a gente gastou tudo com bebida. Quer dizer, o empresário, ele se encantou com o projeto. Muito. E comprou. E pagou. Bancou as 3 edições. As 3 edições.
Aí, bom, aí depois disso, aí teve, aí, bom, aquela questão, aí teve muita gente que se encostou no Impressão Atual, no Hora Presente, a gente fez essas edições, são edições que estão espalhadas, estão lá, inclusive na biblioteca, mas marcou naquela época, porque Então, a hora presente, então, foi embrião ela, do dá o Impressão Atual. start, ela dá o start. E mais à frente, aí eu fiquei um pouco, né, nessa divisão de vida minha aí, tá, mexendo com produção e alguma coisa assim, fazendo aqueles festivais da canção e outras atividades, e ao mesmo tempo o movimento negro, né, que eu também já militava no movimento, inclusive o Cometa faz a primeira entrevista, a primeira roda, né, de conversa sobre o movimento negro, né? Então, e o Cometa tem esse papel importante, demarcar minha vida política na cidade com uma pessoa que tinha esse compromisso com o movimento negro. Eu vim de São Paulo com essa finalidade, né? Passei por Belo Horizonte e cheguei aqui dentro de Itabira já imbuído da gente criar o movimento negro aqui dentro de Itabira. Agora, quanto à Impressão Atual, como que você Então, conseguiu? aí, uma estrutura muito profissional para aquela época. Sim, então, aí eu decidi, né, um dia desses, conversando com o Sana, lá no boteco dele, lá, né, ele tinha Cantinho do o Pão de cantinho do Queijo. pão de queijo, mas não era no cantinho do pão de queijo. Em cima do cantinho do pão de queijo, né, eu estou falando do boteco, que era o cantinho dele, era o lugar que ele gostava de ficar. E eu sentei com o Sana para a gente ver essa questão da imprensa. Nossa, lá, eu queria colar no Sana para a gente fazer alguma coisa. E aí o Sana falou assim, olha, eu estou com uma outra, eu queria fazer o jornal, aí surgiu, né, estava com o Impressão Atual na cabeça, então, aí conversei isso com o Sana, mas o Sana falou assim, eu tenho uma outra ideia aí, Norberto, então, e eu estou trabalhando isso. Foi quando surgiu, então, a revista de fato. A revista. Né? Você com a ideia de jornal e com a ideia de revista. Naquele momento, então, ele começa com a revista de fato e eu começo com a Impressão Atual. E eu fui 5 anos consecutivamente, no primeiro momento semanal, depois foi quinzenal, depois eu fui mensal, até Mas que... o Impressão Atual circulou por 5 anos. Consecutivo. Agora, por que da grande realização sua em Itabira? Eu falei na abertura da nossa conversa aqui, que é o Festival Uai. Na minha opinião, isso é opinião minha, o maior evento musical da história de Itabira. Dos melhores de Minas Gerais, que é tanto que depois o Festival Uai se expandiu. Como nasceu e como foi o Festival Uai? Quais são os grandes artistas, até para a nova geração conhecer, qual foi as grandes personagens da música brasileira que você trouxe aqui em Itabira? Todos eles foram lá no Parque de Exposição, não é isso? Sim. Então, o festival, o UAI, ele foi uma sequência. Depois eu cansar de fazer os festivais da canção, é importante, Fernando, que nós tenhamos essa noção que eu tenho mais de 150 espetáculos da Fundação Cultural, que não tem um cartaz naquela Fundação Cultural que fala que foi um trabalho meu. E eu comecei fazendo espetáculos infantis nessa cidade, por entender que você só vai formar público quando você tiver um público infantil, porque é ele que vai ser a base. Exatamente. Então, naquela época, eu andava pela rua da cidade e as crianças, mamãe, é ele lá e tal que fez o espetáculo, sabe? Eu tinha uma identidade com as pessoas, pela insistência minha em produzir. Eu tinha um parceiro, que era o Almilote, e o Almilote ficava assim, indignado comigo, porque eu acabava de fazer um espetáculo, vinha com outro, tal, sabe, era uma sucessão de espetáculos, e ele fala assim, eu não entendo você, o troço não dá dinheiro, você ainda continua insistindo, pagando, não sei o quê, tal. O Uai nasceu, foi assim de repente, foi um insight que veio na sua cabeça? Porque foi tudo isso. Então,
o que acontece? Chega um determinado momento que eu fui embora para São Paulo. Fui morar em São Paulo e eu era recém-formado em eletrotécnica. E a partir daí, então, eu passei um período em São Paulo. E essa convivência, né, esse caldeirão em São Paulo, né, que acontecia lá, então isso acabou tendo essa influência na minha vida. E quando eu estava quase, né, determinando a minha volta para Itabira, né, surge o Medina com o Rock in Rio. E aquilo me encantou. Pessoal, quem sabe eu não faço algo semelhante em Itabira, é isso? Não, eu já saí de lá determinado que eu ia competir com Medina. Eu já saí determinado. Algo em Itabira, olha só. Sim. Projetar Itabira com um festival desse tipo. E aí, como é que surge então o UAI? O Medina, né, já despojado e tudo mais, já falava das grandes atrações. E eu me lembro que eu trabalhei numa área de projetos em São Paulo, e essa área de projeto, o objetivo dela era implantar uma tecnologia que nós não tínhamos aqui dentro do Brasil. E todos que vieram, quer dizer, nós éramos 30 profissionais dessa empresa, que é a Cetal, que era uma subsidiária da Petrobras, e aí a gente trabalhava então com projetos de exploração petrolífera. E nesse caso aí, Fernando, o que acontece? Vieram todos, eram 30, e somente 2 na parte de produção eram brasileiros. E uma dessas pessoas foi o Norberto. E eu entrei porque a pessoa que contratou o estagiário era corintiano. E ele achava que eu era corintiano. Corintiano tem dessas coisas. E eu era santista. Mas aí só depois... ficou calado, deixa ele imaginar. Não, aí... Né? E depois, né, o resto, sabe... Era chileno, japonês, coreano, era tudo menos brasileiro, que nós éramos só 2. E esse pessoal passava períodos, assim, a cada 15 dias ia para a Europa. Quer dizer, a relação que a gente estabelecia, né, com São Paulo aqui, né, de Elvira, Itabira, era distante, né, para eles era comum, todo final de semana, toda cada 15 dias. Só para dizer um pouco, quais foram os principais artistas que vieram em Itabira desse festival que você criou, idealizou e produziu? Então, nessa sequência, por isso que eu dou muita volta, para você entender que esse pessoal é que me alimentou, que eles trouxeram todas as informações de como que acontecia os eventos culturais lá fora. E naquela época não tinha festivais, né? As bandas não se reuniam, então essa essência nasce a partir daí também. Então, eu venho com todas essas informações. O Medina já fazendo isso, aí eu falei, não, o Medina está buscando artistas internacionais, mas eu quero o Brasil, eu quero os artistas brasileiros. E aí eu passei a montar um festival, então só com artistas brasileiros. E mineiramente. Quando chego em Belo Horizonte, na hora de fazer a produção e aquela coisa toda, aí o seu outro xará, o Fernando Barbosa também, aí me apresenta acho que o Mitrione, então, e a gente senta e tudo mais, e aí mas que nome que a gente vai buscar para poder espelhar tudo isso aí? Aí pensa daqui, pensa dali e tal, aí vamos fazer o UAI. Não foi o Mitrione, eu esqueci o nome da pessoa, mas ele foi fundamental, né, nessa coisa toda, quando ele me dá o nome do UAI. E aí eu desdobrei isso aí, o UAI, eu não achava, né, um sentido para a palavra UAI, até que veio na minha mente, falei, bom, mas isso aí a gente pode transformar isso num grande acontecimento em Itabira, que era o desdobramento UAI, um acontecimento em Itabira. Aí nasce o UAI. Então, na verdade, o que significa UAI? Não é aquela expressão do mineiro, remete. A expressão típica do mineiro. Sim. UAI, um acontecimento em Itabira. Simbolicamente, eu fui buscando um desdobramento até para eu me identificar com o projeto. E aí nasce, então, o UAI. E mais do que isso, aí veio depois o Rock UAI, antecedendo. Porque a gente queria caracterizar que nós queríamos fazer um festival de rock. Então, a princípio, era um festival de rock. De rock.
Não, ele ainda permanece. Ele É permanece. um festival de rock. de rock. O Uai, porque a ideia era transformar isso num grande acontecimento hoje. Como você vê o Flea, né? Na verdade, o Uai é o Flea daquela época. Era o nosso desejo. Mas, sabe, eles querem o melhor para Itabira? Não querem. Aí você tem muitas dificuldades, nós tivemos muitas dificuldades, e aí, sabe, muitos sabores com as pessoas, porque a gente teve muitos obstáculos, sabe, em vez das pessoas entenderem a grandiosidade daquilo que eu estava propondo para Itabira, sabe, ficaram puxando o tapete e me atrapalhando e dificultando, e aí a gente não conseguiu fazer. Inveja, torcendo para dar errado, como sempre. Aí, né, depois disso, né, veio o segundo Uai. São quantos Uai que? 3. 6 edições? 3 edições. Aí veio o segundo, foi mais fácil. Sempre do Parque de Exposições. O outro foi em Ipatinga. O terceiro já saiu de Itabira. O terceiro volta. O segundo é que foi. O primeiro Itabira, o segundo Ipatinga, o terceiro retorna a Itabira. Quando a gente já imaginava que não ia acontecer mais, em 1990, aí a Maria do Rosário, né, abraça a ideia, e ela foi fundamental, né, porque é uma mulher que comprou o Uai pela primeira vez, ela comprou o Uai, a ideia do Uai. E os filhos dela, que hoje já estão aí grandões aí e tal, sabe, tiveram um papel fundamental, porque eles incentivaram a mãe a fazer o evento. Então, e isso foi positivo, porque a gente conseguiu, então, fazer o Uai com todas as dificuldades, com todas as confusões que teve e tudo mais e tal, mas a gente conseguiu fazer o Uai. E, bom, lotava o Parque de Exposições. Sim, sabe, em Ipatinga, nós colocamos 40 mil pessoas. Eu tenho um vídeo em Ipatinga foi onde? Foi no Ipatingão. Do Ipatingão. Aí eu tenho um vídeo do Ipatingão, né, com o Bial, né, andando pelo Parque de Exposição e falando, nós somos o Parque de Exposição pelo Ipatingão, falando, nós aqui são aguardados 40 mil pessoas, não sei o quê. Está gravado, está circulando aí, ó. Se você for lá, Festival Rock Uai, RPM em Ipatinga, você vai ver. Aqui em Itabira, quem veio assim? Aí veio. O que acontece? As duas edições. O diferencial do Rock Uai para o Medina vai estar exatamente aí, porque a gente traz o que é a vanguarda da nossa cultura musical. Veio a RPM, veio a Blitz, Metrô do Zé, Vinícius Cantuária, Premeditando Break, Língua de Trapo. É uma Luiz Melodia veio no segundo. Ela veio. Veio no segundo. Aliás, desculpa, no terceiro. No terceiro, que foi aqui em Itabira. Então, assim, foram 24 shows. Genésio, 24. O primeiro Uai aqui em Itabira teve 24 atrações. Foram 4 dias. 24 atrações. O Uai então não era um dia só. 4 dias. 4 dias de shows. Sim. E aí, com todas as nossas dificuldades, com não sei o que, aquela confusão toda, mas por que eu consegui me manter vivo sem eles me decapitarem? Porque todos os artistas do Uai, dos 3 Uai, se apresentaram. Eu anunciei e apresentei. E eu tenho uma característica que é minha. Eu nunca anunciei nada que eu não tivesse peito para poder trazer. Então, todas as atrações, todos os eventos que eu anunciei, eu trouxe. Isso é importante, ter aquela torcida torcendo realmente para você derrapar. Sim. E você, enfrentando toda essa onda negativa, conseguiu bancar todos os shows. Então, eu tenho 20 quantos no primeiro Uai? 24 atrações dos 3 dias? 4 dias. 4 dias. Quase uma semana. Quase uma semana. Então, e outra coisa, Fernando, para essa meninada aí, essa moçada da produção cultural aí, isso foi há 40 anos atrás, não tinha celular. Não tinha internet. Não tinha internet. Tudo era no tranco. E tudo foi uma puta de uma loucura. Eu já cheguei no seu escritório e se eu nunca esqueci, você batendo papo com
Belchior. Sim. Tão íntimo. E aí, Bel, vai dar Belchior. Sim. Então, aí tem essas coisas. Eu me lembro que no show da Blitz, depois que terminou o show, aí o Evandro Mesquita não saiu daqui de Itabira. Não? Não, ele tinha que voltar, né? Eles tinham um show, tinham compromissos, aquela coisa toda. Aí o show e tal, né? Aí ele falou assim, eu só saio daqui depois que eu conhecer quem fez essa grandiosidade. E aí já era final de espetáculo, aquela coisa toda, tal, e na época eu me hospedei no Pousada do Pinheiro para ficar mais fácil a produção, a conexão com as pessoas e tudo mais. Aí eu estava lá dormindo, cansado, já, né, bêbado, né, provavelmente, naquela época. E aí eles me chamaram, né, tal, pô, Norberto, tal, o Evandro falou que não sai daqui de Itabira, enquanto ele não te conhecer e tudo mais e tal. Aí eu, putz, o que aconteceu? Aí eu falei, então dá um tempo aí, que eu vou tomar um banho, porque eu não consigo levantar. Aí levantei, tomei um banho e tal, aquela coisa toda. Quando eu cheguei lá no ônibus com o Mesquita, ele estava na primeira cadeira sozinho. E aí eu falei, cara, é você que fez esse troço todo aí, essa parafernália toda? Eu falei, sou eu. Ah, não, você não vai, você vai comigo. Você vai comigo para o aeroporto. Nós vamos conversando. E eu tive que acompanhar o Mesquita até o aeroporto. Até a Pampulha. Aí eu aproveitei e dei uma revista para ele, da Hora Presente, que eu tinha, tal, era o primeiro exemplar, tal, passei para ele, tal, que aí foi, tal. E aí a gente foi comendo uma maçã, tal, frutas, aquela coisa toda, um suco, tal. Aí a gente foi conversando, foi tratando disso. Essa semana, o Evandro Mesquita saiu uma matéria aí dessas aí, né, da rede social, e ele já falando do AI. E ele já tinha dito uma coisa antes, que falar de rock no Brasil sem falar de UAI, você não está falando de rock. Palavra dele, do Evandro Mesquita. Falar de rock no Brasil e não falar de UAI, você não está falando de rock. Incrível, né? O reconhecimento. O reconhecimento. E afora isso, depois, em Patinga, RPM, Lobão, Titãs, Camisa de Vênus, Inocentes, sabe, Eduardo Duzec, Eduardo Duzec e tal, sabe, aí o Paulo Ricardo, um tempo atrás aí eu tentei fazer um remember, né, um remix do AI aqui, tal, e a gente queria trazer o Paulo Ricardo, e ele deu uma entrevista, né, ficou se colocando à disposição para vir, né? Eu conheço de outros carnavais lá já como produtor, né, em São Paulo, né? Então queria, né? Fez tudo para que o evento acontecesse, mas aí acabou que a gente não conseguiu fazer esse remix do AI aqui em Itabira. Realmente nós estamos aqui com o tempo curto, Sim. Porque se for contar tudo que você tem para contar aqui, nós teríamos que fazer um festival, aí seria 4 dias de entrevista. Papo, Então, eu gostaria de perguntar o seguinte, com todo esse potencial seu, com todo esse talento, essa bagagem, o que o Betinho está fazendo hoje em dia? Você está com algum projeto em andamento? Bom, além desse memorial aí afro que a gente está desenvolvendo, e eu espero que aí a gente começou de uma linha tal, depois a gente teve que parar para poder fazer a metodologia científica dele, tal, para dar um outro contexto, porque eu pensei só em nomes e nas suas importâncias, mas aí há a necessidade da gente contextualizar, né, e fazer esse parâmetro da empresa com essas pessoas, tal, e ao mesmo tempo, né, como que as coisas acontecem na cidade, uma cidade de 72% da população já colocada publicamente, que é formada de pretos e pardos,
E aí eu tenho uma outra leitura política também sobre essas questões, aí por tudo que já foi construído por mim, aí que passa pelos quilombos, inclusive pela Dona Tita, que é um projeto que a gente fez, que foi um projeto muito interessante, que sabe, dar a Itabira a relevância que ela merece, e esse projeto foi reconhecido, inclusive, internacionalmente, tal, que é pegar e transformar o dia, né, que é o ano de 1920, esse ano de 2024, né, no ano da Dona Tita, que foi, né, cumpriu todos os trâmites aí, tudo mais e tal, e tem um vídeo que a gente não colocou na roda, entendeu? A gente não colocou esse vídeo de 3 minutos da Dona Tita, que está aí ainda, né, está no espaço no compasso de espera. A gente ainda não sabe o que faz ainda com esse evento, que está aí com o Fernando, que foi o Fernando, o Xará, que fez todo o projeto junto comigo e tal. Enfim, agora, afora isso, tem projetos aqui para Itabira, que eu tenho, né, que eu não sei se eu vou ter usar a expressão e tesão para fazer, tá? Mas tem outros aí fora, né? Tem um lá em Timóteo, que é a festa literária, a primeira festa literária, que vai acontecer em junho, né? Em Timóteo. Timóteo, a data é dia 25, né? São 4 dias também essa festa. Foi a ser aclamado lá, tal, o pessoal gostou e tudo mais. O evento vai rolar lá. Esse é um. Aí, aqui, dentro também, por isso que eu estou pensando, será que vale e tal? Estou conversando com o Mengele a possibilidade da gente fazer o documentário do Uai. Ele está muito entusiasmado. Contar a história do Uai. Essa história que você contou aqui. Com um pouco mais de recheio. Eu conversei isso com o Mengele, ele ficou muito entusiasmado, tal, o pessoal do Maloca também. Então, aí, bom, isso está sendo conversado. Eu espero que durante essa semana aí a gente caminhe, porque está sujeito a eu fazer esse documentário do Uai fora de Itabira. Né? Aí, que é uma coisa... eu estou caminhando para... Né, já mandei todo um material. Já mandei um material para uma empresa de São Paulo. Então, e pode ser que a gente faça esse Uai fora de Itabira. Faça em Ipatinga, faça em qualquer outro lugar, porque, de repente, a falta desse reconhecimento é grande, que realmente eu não me sinto motivado a fazer. Sabe? Eu não tenho mais esse interesse de pensar o Uai dentro de Itabira. Ô, Bitinho, então, foi um prazer muito grande recebê-lo. Sim. Espero que você deixe a gente sempre ciente desse espaço que você está dando aqui na cultura, essas iniciativas, tudo, para que a gente possa divulgar. Foi um prazer recebê-lo aqui. Eu acho que foi um presente, principalmente para a nova geração, conhecer e se inspirar num talento como você. Ok, acho que quem tem que agradecer sou eu a oportunidade e de contar para essas pessoas as coisas boas que já foram feitas no passado, porque às vezes eu me vejo pela rua e às vezes não tem essa dimensão, mas eu continuo, né, sempre inspirado, né, a fazer as coisas, principalmente da área da cultura, principalmente as que estão mais direcionadas para a periferia, principalmente, que é onde que eu tenho a empatia, né, porque é lá que eu também transito com grande tranquilidade. E sempre que teve, né, a gente já teve muitas oportunidades de trabalhar junto, Fernando, acho que é sempre bom, né, foi um bom momento aqui, eu não quero que fique, né, na hora que você estiver fazendo essa produção, que fique a minha mágoa, né, não é isso, eu não vendo mágoa, né, eu vendo histórias que foram realizadas, que foram confeccionadas dentro de um contexto e tudo mais. E continuo pensando, né, porque eu sou um pensador. Então, muito obrigado, Bitinho, foi um prazer imenso. Ok, obrigado a vocês. E assim, amigos da De Fato, estamos encerrando mais uma edição do Sala de Visita, hoje com a prazerosa presença, recebemos a visita de um velho amigo meu, o talentoso José Norberto de Jesus, o Bitinho. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.